Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos exortar, ensinar a palavra reta como ela é. E nós vivemos num tempo que a gente vê muitas coisas erradas dentro das igrejas. As pessoas estão na igreja, mas não estão nem aí para o que Deus quer que nós vivamos em santidade, vivemos uma vida reta, vivendo uma vida em doutrina, a doutrina que Deus deixou para nós seguir, os ensinamentos. Jesus ensinava em todo o tempo como nós devia fazer, como andar, os irmãos andarem em comunhão, fazendo a vontade dele. E hoje a gente vê as igrejas tão desunidas, pessoas, irmãos que passam pela gente, às vezes viram uma cara, não dizem nem paz do Senhor, porque talvez eles não tenham essa paz dentro deles para dar para nós. Mas nós temos que andar na doutrina que Jesus deixou, nos ensinamentos que Jesus deixou, sempre lendo a palavra de Deus, como diz na palavra dele. Temos que ler, temos que buscar ensinamento que vem do alto, para que todas as coisas dê certo. Porque aqui diz: medita estas coisas, ocupa-te nela, para que teu aproveitamento seja manifesto em todos. Glórias a Deus. Deus me falava muito nessa noite. Eu comecei a lembrar de quando eu vim para a igreja, quando Deus me tirou lá daquele mundo que eu vivia. A gente vivia de qualquer maneira, fomos criados de qualquer maneira. Meu pai sempre bebia muito, era muito bêbado, e a gente foi criado assim muito cedo também. Já comecemos a beber, fumar, fazer coisas que não agradavam a Deus, porque a gente achava que aquilo ali tudo era normal. Tudo era normal, a gente não achava errado, porque a gente foi criado assim. Mas quando Deus tocou, quando Deus começou a agir, eu tinha dois filhos que nunca precisou ficar no hospital, nunca precisou ficar internado. E a gente vivia assim, de qualquer maneira. Ia nos bares, bebia, nós jogava bocha, vivia jogando bocha, eu vivia às vezes mais que o meu esposo. Chegava em casa madrugada, sempre embriagado. E os filhos vivendo de qualquer maneira, porque a gente não conhecia esse Deus maravilhoso. Até que um dia, quando eu ganhei a Dani, aí começou o maior sofrimento da nossa vida. Ali Deus começou a tocar, Deus começou a fazer algo em nossas vidas que nós jamais pensávamos que nós ia passar por aquilo. Era muito triste. Ela nasceu com problema, porque o médico falava, quando eu fiz a ultrassom, que ela podia nascer com problema, mas eu nem coloquei aquilo na minha cabeça, eu nem de bola, porque o médico falou. E quando ela nasceu, então, ela nasceu com problema, ficou internada. Pense na dor, no sofrimento. Eu saí daquele hospital e deixei ela lá. Eu vim de lá, eu vim até em casa chorando. E quando eu cheguei, que eu entrei dentro do meu quarto, que eu vi o berço dela lá todo arrumado e ela ficou lá. E eu chorava muito. E um dia, uma pessoa, uma profeta que nem me conhecia, mandou dizer pela minha irmã, que era para dizer para mim que se eu não buscasse a Deus, Deus ia tirar ela de nós.
E eu não queria dar ouvido a essas coisas, eu não queria. Eu tinha a mente muito fechada, porque não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus como hoje eu conheço. Aí ela ficou lá internada, com 5 dias ela fez uma cirurgia. E quando ela fez essa cirurgia, o médico já não garantiu, ele disse assim, vamos fazer essa cirurgia porque tem que ser feita, mas não garantimos nada o que pode acontecer com ela. E eu tinha uma Bíblia, lembro que tinha uma Bíblia lá na sala onde que a gente esperava, e eu comecei a ler aquela Bíblia lá, comecei a pedir para Deus, comecei a fazer minhas orações conforme eu sabia, porque eu acreditava em Deus, mas não sabia da verdadeira palavra. E aí fez a cirurgia, foi tudo bem na cirurgia. Aí ela ficou 13 dias internada, veio para casa. Com 1 mês ela já teve que colocar uma válvula na cabeça. E assim que ela colocou essa válvula, o corpo dela começou a dar rejeição. A gente vivia no hospital, era direto naquele hospital. Vinha para casa aos poucos e voltava lá. Eu tive que abandonar meu serviço, tive que sair do meu serviço. E para resumir um pouco da história, a cabeça dela crescia muito e ela infeccionava a cabeça e todo o corpo. A última vez que ela ficou internada, que eu fiz o propósito com Deus. Eu fiz um propósito, eu disse, Deus, se é isso mesmo que o Senhor quer. O médico chegou com os exames e disse assim, mãe, não tem mais nada o que nós podemos fazer. A tua filha está com uma infecção que tomou conta de todos os órgãos dela, já não tem mais o que fazer. Só um milagre. E eu lembro como se fosse hoje que eu fui na janela do hospital e olhei para o céu e disse, Deus, se o Senhor fazer um milagre hoje, se o Senhor abençoar que os médicos acertem o medicamento, que o médico me disse assim, nós vamos se reunir com uma equipe de médicos para ver o que vamos fazer com ela. Se o Senhor fazer com que eles acertem o remédio e que ela não precisar mais tirar a válvula, porque o médico disse, se nós tirar a válvula não vamos mais poder colocar, porque nós não podemos abrir e fechar a cabeça dela, porque eles já tinham tirado, já tinham colocado de novo. O médico disse, daí nós não temos mais o que fazer. E eu clamei a Deus naquele momento e Deus me ouviu. Eles acertaram o remédio, ela ficou 23 dias lá internada. E ela veio para casa curada. E até hoje nunca mais precisaram mexer na válvula dela. Porque o médico falou que com 7, 8 anos iam ter que emendar a válvula dela. E Deus fez a obra completa. Até hoje nunca precisou emendar a válvula. Deus é tão maravilhoso em nossa vida, somente nós clamar e buscar. Então eu vim para a igreja, meu Deus, sofrendo tanto, com muita dor, muita angústia. E eu fiz esse propósito com Deus e Deus sabe, Deus sabia do meu coração e sabia que eu ia cumprir, por isso que Ele fez a obra na vida dela, porque não adianta nós falar da boca para fora, dizer que nós vamos servir a Deus e quando tudo melhora, nós não servir, não fazer a vontade dEle. Deus conhece os nossos corações e Deus sabia que eu ia permanecer na casa dEle. Por isso Ele fez a obra completa na vida dela. E aí eu fiquei, ela tinha 10 meses, fiquei até, ela tinha 2 anos quando eu me batizei, mas eu nunca saí daí da presença de Deus. Demorei um pouco para me batizar, mas quando eu fui para Deus, eu fui com todo o meu coração. Eu me joguei aos pés de Jesus, eu aceitei Jesus, eu me batizei. E veio a luta que eu passei tantas lutas, mas eu nunca desisti, nunca saí da presença de Deus, porque eu lembro do propósito que eu fiz com Ele e Ele foi fiel comigo.
Por isso, irmãos, nunca desistam quando fazer um voto, fazer um propósito com Deus. Não pensem de falar só da boca para fora, porque Deus conhece o coração. Então nós temos que falar e cumprir aquilo que nós falemos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porque desde o primeiro louvor que foi cantado aqui, Deus falando da onde Ele nos tirou, o que Ele fez por nós. É tão maravilhoso a gente poder servir a Deus. Não tem preço que pague a gente estar na presença de Deus. Por isso que eu estou sempre firmado na rocha, cada dia pedindo para Deus me lapidar, para Deus me transformar, mudar tudo que tem que mudar, e Ele está mudando, está transformando. Graças eu dou a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas rejeitai as fábulas profanas e da velha. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Glória a Deus. Devemos nos exercitar todos os dias na fé, fazendo a boa vontade de Deus, buscando sempre a direção dEle. Nada adianta nós vir aqui falar uma coisa e ser outra. Ali na rua, ser outra pessoa, não ser a mesma pessoa. Por isso, Deus nos aperfeiçoa a cada dia. E como diz a palavra dEle, as profecias que a gente recebe pela imposição de mão dos presbíteros. Os presbíteros são nossos pastores, que muitas vezes a gente recebe profecias. E eu tive uma profecia uma vez que um pastor orou por mim e disse assim para mim que Deus tinha me colocado por pilar da minha casa. Que se eu caísse, toda a minha casa caía. Aí a responsabilidade sobre os meus ombros era tão grande que eu pensava, meu Deus, nunca deixe eu cair. Eu orava tanto e pedia para Deus misericórdia, força para mim seguir em frente. Mas Deus sempre esteve comigo e sempre me ensinou e me deu força. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé, na pureza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, que palavra maravilhosa. Deus é maravilhoso. Devemos perseverar sempre sendo fiel em tudo. O que fala na palavra de Deus aqui não é fiel só nos dízimos, fiel nas ofertas. Isso é ser fiel também, mas fiel em tudo. Fiel com nossos líderes, fiel com os irmãos, sempre fazendo as coisas, sempre pedindo a direção de Deus e fazendo as coisas certas, não enganando ninguém, nunca, jamais enganar alguém, porque nós podemos até enganar um irmão, enganar uma pessoa aqui, mas Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. Devemos largar todas as práticas mundanas, as coisas que desagradam a Deus e andar em santidade, buscando sempre fé, mais fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente acredita. Como a gente vê todas as passagens na Bíblia das coisas que Jesus fez, nós não vimos Ele fazer, mas nós cremos que Ele fez e que Ele veio nesse mundo. E a nossa fé tem que estar firmado na cruz do Calvário, na cruz que o nosso Jesus se entregou lá para a salvação das nossas vidas, das nossas almas,
Porque Deus é fiel e verdadeiro e Ele um dia pagou um preço tão caro. Às vezes eu fico pensando, eu fico meditando no que Jesus fez naquela cruz. Se a humanidade entendesse o que Jesus fez, meu Deus, como esse mundo seria diferente. Como esse mundo seria tão diferente, havia tanta paz e harmonia. Mas Deus está tão triste, tão desgostoso, porque a humanidade está cada vez pior, cada vez mais pervertida, fazendo as coisas que não agradam a Ele. Sabemos que a vinda de Jesus está tão próxima, Jesus está voltando a qualquer momento. E eu sempre tenho na minha mente e peço a Deus, nos prepara, Pai. Nos prepara a cada dia, nós temos que estar preparados, porque o dia do arrebatamento ninguém sabe a hora. E na minha mente eu tenho que nós seremos a geração do arrebatamento. Por tudo que está acontecendo, tudo está se cumprindo a palavra de Deus, mas muitos não estão dando ouvido, não estão querendo ouvir o que Deus está fazendo. Deus está mostrando claramente as coisas que estão acontecendo. Deus mostra e muitos não dão ouvido, não querem entender, não querem ver o que está acontecendo. Mas nós que estamos buscando a perfeição, buscando o entendimento de Deus, nós sabemos que a vinda dele está próxima. E que Deus possa nos preparar a cada dia, nos dar sabedoria para buscar a Ele, jamais sair da presença dEle, jamais desistir dos caminhos de Jesus. Jamais nós devemos desistir, porque nós temos que perseverar até o fim. A palavra de Deus diz que quem perseverar até o fim, esse será salvo. De nada adianta nós estar na igreja 10, 20, 30 anos e de repente sair dos caminhos do Senhor, começar a fazer coisas erradas. De nada adianta esse tempo que nós ficamos na igreja, foi perdido, porque nós temos que perseverar até o fim, até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Nós temos que estar firmados, sempre orando, pedindo para Deus sabedoria para que o inimigo não nos engane. Porque a Bíblia diz que virão muitos falsos profetas, e já temos vendo os falsos profetas que estão falando, enganando o povo. Muitos falando que Jesus não vai voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar, porque a palavra dele diz que eu vou preparar lugar e voltarei para levar comigo. Então ele voltará a qualquer momento. Não faz muito tempo que eu tive um sonho, uma visão. E aquela visão eu via que o céu se abriu e tinha uma nuvem tão branca, assim, uma nuvem linda no céu. E eu vi o pé de Jesus colocando os pés em cima daquela nuvem. E eu gritava naquela visão, eu dizia: Jesus está nas nuvens, já está chamando os escolhidos dele. Meu Deus, como é maravilhoso nós poder estar preparados para esse dia. Por isso vamos nos preparar, vamos buscar a Deus de todo o coração. Aleluia. E pedir para Ele que Ele nunca nos deixe ser confundido com falsos profetas, com pregações que não são retas, que não são verdadeiras. Graças a Deus, aqui os irmãos que pregam a palavra reta, a palavra verdadeira, conforme ela é, porque é isso que Jesus quer, que nós pregamos a palavra reta, sem ficar passando a mão em ninguém. Quando precisar exortar, falar alguma coisa, tem que falar, porque Jesus exortava, e a palavra de Deus diz que Deus exorta os filhos porque Ele ama cada um de nós. É só nós dar ouvido e buscar a Ele de coração, e Ele nos ensina. Todas as palavras que nós lemos na Bíblia é um ensinamento. Por isso vamos ler a Bíblia, vamos nos aprofundar na Bíblia, para que o inimigo não venha nos enganar nesses tempos.
Nesses tempos tão difíceis, onde estamos passando, a gente vê tanta tristeza, tantas mortes, tantas pessoas morrendo, mas isso tudo é cumprimento da palavra. Por isso nós até ficamos tristes olhando, mas sabemos que tudo isso ia acontecer para a vinda de Jesus. Então a vinda de Jesus está aí, não vamos perder tempo mais com coisas que não agradam a Deus. Vamos sempre buscar entendimento da palavra de Deus e andar firmado na rocha. Tendo cuidado de ti mesmo e de doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como o que te ouve. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus é tão clara. Perseverando na doutrina. Perseverando na doutrina. Muitos dizem que não vão na igreja porque lá tem doutrina, lá tem que usar vestido, lá tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu Deus, como essas pessoas não sabem o que Deus é tão maravilhoso e que Ele é tão glorioso. Não é nossas vestes que vão nos fazer tirar da presença de Deus. Temos que ser obediente, fazendo sempre a vontade de Deus. A gente estava numa igreja muitos anos, naquela igreja. Eu amava muito aquela igreja, amava muito os pastores. Mas muitas coisas a gente via assim que não era certo, que não era errado, e Deus mostrava. E aquilo entristecia o nosso coração. Agora nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. E eu gosto muito de doutrina, gosto muito. A doutrina é o ensinamento, é a palavra de Deus. A doutrina é para nos ensinar a andar certo, corretamente, diante de Deus. E eu sempre gosto dos cultos de terça-feira, onde é ensinado, onde tem a doutrina que os nossos pastores nos ensinam. Outra coisa que nós temos que ter é obediência. Obediência aos nossos líderes. Eu sempre fui de ter obediência aos nossos líderes. Nunca fui de ter contenda, de contender com os líderes, com aqueles que estão na frente. Muitas vezes a gente até vê que eles estão errados, mas o nosso dever é só orar. Orar e pedir para Deus dar a direção certa para o líder, para aquele que está lá, e não falar mal e não sair falando. O nosso dever é só orar. É só orar e entregar nas mãos de Deus, que Ele faz tudo certo na hora certa. Agradeço muito a Deus, e essas são as palavras que Deus me deu, que Deus tocou, o meu testemunho, que Deus queria que eu falasse. E aqui eu falei, que sirva para os irmãos. Nunca deixe para vir na igreja, meu Deus, pela dor, mas venha sempre pelo amor que Jesus tem por nós, pelo preço que Ele pagou na cruz por cada um de nós. Então vamos sempre permanecer firmado e buscando cada dia mais se aperfeiçoar, para que o dia que o Senhor arrebatar a igreja, nós possamos subir todos juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Eu entrego a minha oportunidade, que o pastor vai estar orando agora com a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra abençoada, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra de Deus para nós nesta noite. Deus abençoe muito a Claudete. Palavra fiel, digna e deve ser aceita. Glória a Deus. Vamos, eu quero que você se coloque em pé. O grupo de louvor vai estar cantando. Se alguém sentir no coração de vir à frente, nós vamos estar orando.
Se alguém sentir de vir à frente, enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, você pode estar vindo. Pode cantar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tem alguém essa noite para se entregar para Jesus? Tem alguém que deseja aceitar Jesus? Fazer uma nova aliança? Tem alguém? Quem sabe teu coração, né? Deu uma aquecida hoje. Tu sentiu aquela vontade. De ser um seguidor de Jesus, de ser um discípulo de verdade, conforme a Bíblia nos ensina, de descer as águas, se batizar conforme Jesus foi para dar um exemplo. Tem alguém que deseja aceitar Jesus nesta noite? Tem alguém? Vem à frente. Nós vamos estar orando.